Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Hoje meditaremos o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 e seguintes. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como a lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondestes corretamente, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de um assaltante. Esses arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho, quando viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu-o, sentiu compaixão, aproximou-se dele e fez os curativos, derramando óleo e vinho nas suas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal, levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele, quando eu voltar vou pagar tudo aquilo que tiveres gastos a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele, Senhor, que usou com misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Hoje, irmãos e irmãs, refletimos sobre esta parábola do bom samaritano. Um doutor da lei coloca Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus pede que dê a ele mesmo, que ele mesmo dê a resposta. E ele dará perfeitamente. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua mente, o teu próximo como a ti mesmo. Jesus então conclui: faça isso e viverás. Mas aquele homem faz outra pergunta e se torna muito mais preciosa para nós: quem é o meu próximo? E isto implica os meus parentes, os meus compatriotas, aqueles da minha religião. Em suma, ele quer uma regra clara que lhe permita classificar os outros de próximo e de não próximo. Aqueles que possam se tornar próximos e aqueles que não possam se tornar próximos. E Jesus responde com uma parábola que coloca em cena um sacerdote, um levita e um samaritano. Os 2 primeiros são figuras ligadas ao culto do templo. O terceiro é um judeu cismático, um perdido, considerado como um estrangeiro, pagão e impuro. Isto é o samaritano, que eram chamados até de cachorrinhos. No caminho de Jerusalém a Jericó, o sacerdote e o levita se deparam com um homem moribundo, que os assaltantes assaltaram, derrubaram, abandonaram, bateram, enfim. A lei do Senhor, em situações similares, previa a obrigação de socorrê-los, mas ambos passam sem parar, estavam com pressa. O sacerdote talvez olhou para o relógio e disse: bom, se eu for parar, vou chegar mais tarde na missa, devo rezar a missa. O outro disse: bom, mas não sei se a lei me permite, porque há sangue, aí eu vou tocar o sangue, vou me sujar, vou ficar impuro. E os 2 vão por um outro caminho e não se aproximam. E aqui a parábola nos oferece um primeiro ensinamento. Não é automático que quem frequente a casa de Deus e conhece a sua misericórdia saiba amar o próximo. Você pode conhecer toda a Bíblia, você pode conhecer todas as rúbricas litúrgicas, você pode conhecer toda a teologia, a vida dos santos, mas conhecer não se passa automaticamente para o amar. O amar tem outro caminho. É preciso inteligência, mas também algo a mais. O sacerdote e o levita veem, mas o ignoram. Olham, mas não providenciam. No entanto, não existe verdadeiro culto se esse não se traduz em serviço ao próximo.
Não esqueçamos isso nunca, irmãos. Diante do sofrimento de tanta gente esgotada pela fome, pela violência, pelas injustiças, não podemos permanecer espectadores, ignorar o sofrimento do outro. O que significa ignorar esse sofrimento? Significa ignorar o próprio Deus. Se eu não me aproximo daquele homem, daquela mulher, daquela criança, daquele idoso ou idosa que sofre, daquele menor abandonado que precisa, que pede uma comida, se eu não me aproximo de Deus. Mas venhamos ao centro da parábola. O samaritano, isto é justamente aquele desprezado, aquele a quem ninguém apostaria nada, aquele doente, desenganado pelos médicos, poderíamos dizer hoje, e que também tinha seus compromissos, tinha suas coisas a fazer. Mas, quando ele vê aquele homem ferido, esse samaritano, ele não passou além como os outros dois. Ele vê este homem, e ele era ligado ao tempo, mas ele teve compaixão. Ele não pensa no que ele tem que fazer depois, ele vai ajudar. Assim diz o Evangelho, teve compaixão, isto é, o coração, as vísceras se comoveu, como diz na língua grega, que é a tradução da palavra compaixão. E eis a diferença, os outros dois viram, mas seus corações permaneceram fechados, frios e indiferentes. Em vez disso, o coração do samaritano estava sintonizado com o próprio coração de Deus. De fato, a compaixão é uma característica essencial da misericórdia de Deus. Deus tem compaixão de nós. O que quer dizer isso? Deus sofre conosco, sente nossos sofrimentos. Compaixão significa compartilhar com. O verbo indica que as vísceras se moveram e tremeram diante do mal dos homens. E nos gestos e nas ações do bom samaritano, reconhecemos o agir misericordioso de Deus em toda a história da salvação. É a mesma compaixão com que o Senhor vem ao encontro de cada um de nós. Ele não nos ignora, conhece as nossas dores, os nossos pecados, sabe quando precisamos de ajuda, de consolação, sabe quando estamos caídos no caminho. É próximo a nós e nunca nos abandona. Cada um de nós, faça-se a pergunta e responda no seu coração: eu acredito nisso? Eu acredito que o Senhor tem compaixão de mim, assim como sou pecador com tantos problemas e tantas coisas? Pensar nisso, irmãos, é a resposta. Mas cada um deve olhar no coração se tem a fé nessa compaixão de Deus, se acredita que Deus é bom, que se Deus se aproxima, nos cura, nos acaricia. E se nós, ao contrário, o rejeitamos, Ele espera, Ele é paciente, está sempre próximo a nós. O samaritano, ele se comporta com verdadeira misericórdia. Ele acaba com as feridas daquele homem, leva-o para um albergue, cuida dele. Ele se inclinou, viu que aquele coração batia, que aquele homem tinha vida, e ele cuida daquele homem pessoalmente, providencia sua assistência. Tudo isso nos ensina que a compaixão, o amor, não é um sentimento vago, mas significa cuidar do outro até pagar o preço do outro pessoalmente para que o outro fique bem. Significa comprometer-se, realizando todos os passos necessários para aproximar-se do outro, até identificar-se com ele. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, eis o mandamento do Senhor. E concluída a parábola, Jesus volta a pergunta do doutor da lei e lhe pergunta: quem desses três parece que tenha sido próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? A resposta finalmente é inequivocante, é única: quem teve compaixão dele. O início da parábola, para o sacerdote, o levita, o próximo era o moribundo. Ao término, o próximo é samaritano, que se fez próximo. Jesus toma a perspectiva, não classificar os outros para ver quem é o próximo e quem não é. Você pode se tornar próximo de quem quer que esteja em necessidade, e o será se tiver compaixão no teu coração. Isto é, se tiver aquela capacidade de sofrer com o outro, de pagar o preço do outro. E esta parábola é um presente maravilhoso para todos nós, irmãos. E também é um compromisso.
A cada um de nós, Jesus repete isto que disse ao doutor da lei: vai e faça a mesma coisa. Somos todos chamados a percorrer o mesmo caminho do bom samaritano, que é a figura do Cristo, Jesus, que inclinou sobre nós, se fez nosso servo, assim nos salvou, para que também nós possamos amar como Ele nos amou e do mesmo modo. E meditando essa parábola, eu lembro muito do meu amigo Henrique Prata, diretor do Hospital do Câncer, que move todo aquele hospital de câncer, com um déficit todo mês de 20 milhões de reais todo mês, mas porque ele vê, e como dizia o próprio pai dele, o Dr. Paulo Prata, e que ensina cada médico, cada enfermeiro a ver em cada paciente que entra, não apenas mais um, mas a ver o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a ser o próximo, aquele que precisa de ajuda, aquele que necessita, e fazer tudo por amor e com amor. E que nós possamos ajudar essas instituições de caridade. Eu te convido, meu irmão e minha irmã, sobretudo a ajudar esse grande hospital de câncer de Barretos, Hospital do Amor, que é referência internacional e que vive todo o tempo lá dependendo da ajuda das pessoas para manter esse déficit, porque do governo, infelizmente, se tem muita propaganda, mas se tem pouca coisa e pouca ajuda. Se não são os pobres que se fazem próximo do outro pobre, do outro próximo, nós não levamos nada para frente. E que nós possamos ser um para o outro, bom samaritano, que cuida, que guarda um outro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão de Nossa Senhora, Rainha da Paz, abençoe-vos. O Deus que é todo-poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Eu te convido, meu irmão e minha irmã, se você deseja fazer um retiro espiritual na tua casa, a me mandar um WhatsApp, que eu te enviarei o material do telefone ou DDD 11 94 702 7775. DDD 11 94 702 7775. Fica com Deus e tchau, tchau. Amém.